Abril Verde é um mês com o objetivo de sensibilizar a todos para uma importante reflexão na área de segurança e saúde no trabalho. O foco é a gente pensar na promoção e prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Esse mês de abril foi escolhido justamente por conter duas datas muito importantes para a segurança e saúde no trabalho: o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Eu sou a Júlia Schenkel, estou aqui com meus colegas e nós vamos trazer um pouco então sobre como o SESI está atuando e pensando nessa campanha e também algumas reflexões e cases de sucesso para nós discutirmos como prevenir os acidentes de trabalho nas empresas. Tudo bem, eu sou a Carol, então eu vou estar junto com vocês aqui falando um pouquinho, né, de como o SESI vem olhando para essa pauta, para essa temática. Eu trabalho na gerência de saúde mental e inovação. E eu sou o Rafael, profissional de educação física de formação e atuo dentro do eixo da promoção da saúde no SESI Rio Grande do Sul. Começando então, vamos pensar assim, o que é se sentir seguro? Como vocês se sentem seguros dentro do trabalho de vocês, na vida pessoal, familiar de vocês? O que vocês entendem por segurança do trabalho? Muito legal quando tu traz isso, né, Júlia? Até no teu questionamento, como que a gente se sente seguro em casa, nos nossos relacionamentos, enfim. Acho que isso é importante da gente trazer aqui, né? Acho que é um dos pontos que a gente vai discutir hoje, né? O que é hoje eu me sentir seguro? Como que eu me sinto seguro, né? Se nós formos analisar aqui, nós temos especialistas de 3 áreas, né? Discutindo o mesmo tema. Saúde e segurança no trabalho, nos nossos lares. Né? Cada vez mais a gente vem discutindo isso. Né? Hoje, se nós formos pensar em promoção da saúde, que foi um dos tópicos que tu trouxe, né? A gente sabe que um indivíduo com um condicionamento físico bom, com uma saúde mental boa, ele vai além de produzir mais na empresa, ele também vai correr menos riscos de sofrer um acidente. Ele vai estar mais atento, ele vai estar com o comportamento seguro dele em dia, enfim. Se sentindo melhor para executar, né, as atividades. São vários aspectos que vão influenciar no desenvolvimento da segurança, seja dentro da área de trabalho ou até nos próprios lares, né? Como é interessante pensar, né, nessa questão de como a gente se sente no dia a dia, né? Porque cada vez mais a gente sabe, não tem como dividir, né? Nós somos seres humanos integrais, não tem a Carol, a Júlia, o Rafa que está em casa e o que está no trabalho, né? Então poder ter esse olhar assim para a nossa vida de uma maneira mais integrada, mais sistêmica, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque algumas práticas que a gente tem no nosso dia a dia em casa, a gente acaba também levando isso para dentro da empresa, né? Tornando o ambiente de trabalho, construindo também esse ambiente de trabalho mais seguro, né? Até a gente pode pensar, mas o que tem a ver a promoção da saúde, saúde mental, com prevenção de acidentes de trabalho e doença ocupacional, né? São áreas que se relacionam muito bem, como o Rafael trouxe, né? Um trabalhador que está mais disposto, com atividade física e nutrição, tudo em dia, né? E também com a sua saúde mental, cuidando da sua saúde mental e também a empresa se preocupando com os seus trabalhadores, com a saúde integral dele, ele certamente então vai executar suas atividades com mais segurança, com mais disposição, vai ser mais produtivo, né? Então, isso tudo tem a ver também com a prevenção de acidentes de trabalho. Eu sou engenheira de segurança, mas eu sei que a segurança do trabalho não é só o uso de EPI, ou uma proteção coletiva, né, proteção de máquinas, ou também algumas medidas administrativas que as empresas já estão mais acostumadas a olhar para isso quando a gente fala em segurança do trabalho. Mas não é só... mês, né, o próprio movimento, eu acho que ele tem esse objetivo principal de fazer as empresas olharem para além, né, da segurança, para além de um EPI, para além de um equipamento, mas sim poder olhar para outras ações, outras estratégias que vão também estar atenta à questão mais da qualidade de vida, né, do trabalhador. Poder olhar a questão do equilíbrio na alimentação, né, na atividade física e principalmente a gente tem visto aí, né, claro, eu por ser da área da saúde mental e por ser psicóloga também, a gente sabe o movimento que se intensificou com a pandemia, né, de conseguir as empresas ter um olhar mais diferenciado. Essa discussão passou a fazer parte, né, da mesa, assim, de discussão das organizações, né? Sim, então a gente isso é vê bem muitas interessante empresas ver. agora com programas de saúde mental, né, com a pandemia surgiu muito importante. A gente já tinha problemas dessa área, né, antes da pandemia, mas agora se intensificou muito. E eles estão realmente vendo, né,
eu preciso investir na saúde mental do meu trabalhador. Nós tínhamos diversos estudos já antes mesmo da pandemia que indicavam, né, que 2024, 2025 seria o ápice, né, dos afastamentos dentro das indústrias em função da saúde mental. Sim. Mas eu acho que a pandemia acabou acelerando esse processo e também fez com que as empresas começassem a enxergar isso de uma forma diferente. Né? Hoje a gente percebe que as empresas estão muito mais preocupadas com a saúde integral do trabalhador, né? Visando não só a questão de acidente no trabalho, mas sim muito isso, mas também de como tornar aquele indivíduo que hoje está trabalhando ali mais longevo. Né? Então se investe muito em saúde e em segurança no trabalho. A gente sabe que os equipamentos de qualidade, os equipamentos de proteção têm evoluído, né, nos últimos anos, mas também tem se investido muito em preparar aquele trabalhador, né? Se preocupar com ele como um todo. Por trás de tudo tem o ser humano que está ali, esse olhar, né? Trabalhando, né? A gente percebe, né? Claro, acho que o Rafa falou um pouquinho o quanto que olhar para isso faz com que o trabalhador ele se sinta mais seguro, né? Mas automaticamente ele vai ter uma entrega melhor, de melhor qualidade, ele vai produzir mais, né? Ele vai estar motivado, engajado, e isso vai trazer mais resultado, né, para a empresa. Vai acelerar nesse sentido. Então, as empresas poder olhar para, né, para além disso, que é o que a gente percebe esse movimento bem forte. E esse é um desafio, né, que a gente está trazendo aqui, de todas as pessoas, trabalhadores, empresários, pensarem nesse mês, né? Realmente é uma reflexão. Segurança do trabalho, prevenção de acidente, prevenção de doença ocupacional não é somente cumprir ali o que está na legislação, porque a segurança do trabalho ela está praticamente embasada ali em legislação, em normas, mas nós temos outras coisas com que se preocupar e que geram um impacto muito positivo nessa causa desse mês, que é a prevenção de acidentes de trabalho. E é muito legal quando tu traz isso, né, Júlia? A gente percebe o amadurecimento das empresas, né, nos últimos tempos. Lógico, motivados também por algumas, digamos assim, pela forma diferente que o SESI as instiga também a mudar, a pensar diferente. Mas as próprias CIPATs, enfim, outras ações que eram muito voltadas para a saúde e segurança, onde a gente executava palestras sobre EPI, palestras sobre comportamento seguro. A gente percebe que hoje as empresas já têm trazido outros temas para compor a CIPAT, né? Não se esquece a questão do uso do EPI, né, do comportamento preventivo para se evitar acidentes, não se deixa isso de lado, mas se complementa essas ações com atividade física, com uma alimentação balanceada, né, e o quanto que isso impacta lá no trabalhador, né, quanto que isso vai trazer de qualidade de vida, né, e aí eu resgato a fala da Carol antes, né, quando ela trouxe a questão da qualidade de vida. Hoje, se você me perguntar, como que tu te sente seguro, Rafa? Eu iria responder assim, melhorando a minha qualidade de vida. Entendo que a partir do momento que eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, eu vou ter uma entrega melhor, tanto no meu trabalho, na minha residência, enfim, no meio onde eu estiver inserido. Que forma a qualidade de vida, assim, Rafa, se tu pudermos trazer aqui? Pergunta interessante, muito boa. Eu digo que a gente precisa ver o indivíduo como um todo, né? Então, a gente tem a questão da atividade física, que a gente já sabe que é super importante, que está em alta, né? A gente viu na própria pandemia, uma das atividades que as pessoas não deixaram de fazer foi de praticar algum tipo de atividade física. Muitas pessoas iniciaram, né? Isso, Casas, seja subindo e descendo a escada do condomínio, correndo na rua, né? Claro, protegidos, enfim, mas a gente viu que foi um movimento grande durante a pandemia. A alimentação saudável, a gente sabe que é outro eixo, né? A questão da nutrição, enfim, que a gente precisa estar com isso em dia também, que vai influenciar na nossa qualidade de vida. Depois a gente vai para a saúde mental. Eu ia perguntar, a saúde mental também está envolvida formando a qualidade de vida dos trabalhadores? Tudo isso que o Rafa falou impacta na nossa saúde mental, né? A gente poder... acho que tem algo que pode vir da empresa, as empresas podem oportunizar espaços, mas cada um pode buscar o seu autocuidado, né? Seja no sentido de identificar quais são as minhas necessidades, o que eu posso fazer para melhorar meu bem-estar de uma forma geral, né? Seja qualquer um desses exemplos que tu trouxe, né? Ou daqui a pouco eu preciso buscar até algo mais, né, profissionalizado, junto a uma terapia, um atendimento, né? Ou questões relacionadas ao
ao dia a dia mesmo, né? O que eu posso estar fazendo em termos de relacionamentos, né? Conversando com amigos, ou buscando coisas que realmente... E eu traria também relacionamentos prazer, né? dentro do próprio trabalho, né? Exatamente. A importância de a gente ter um relacionamento respeitoso dentro das organizações. E eu acho também, não sei se vocês concordam, mas uma parte importante da minha qualidade de vida é o meu ambiente de trabalho. Exato. Com certeza. Eu não vou conseguir ter uma qualidade de vida, não depende só de mim. Então, assim, meu ambiente de trabalho é agradável, eu tenho bons relacionamentos, ele, inclusive, é seguro, a empresa disponibiliza para mim os equipamentos necessários, eu tenho os procedimentos de segurança necessários para executar minha atividade. Cada vez mais, né, Júlia? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo na empresa, né, no local que a gente trabalha. Então, a gente vê, assim, pelas nossas experiências, né, junto ao SESI, assim, das empresas que a gente tem a oportunidade aí de estar, né, apoiando, desenvolvendo os projetos, o como é importante, né, estar olhando para essa questão da segurança que vai além da questão física, né? A gente entra bem como tu falou, assim, um ambiente seguro psicologicamente. E o que é isso, né? Ter um ambiente que eu me sinta à vontade com meus colegas, que eu tenha uma boa relação com o meu líder, né? Onde eu possa conversar. Isso a gente percebeu, assim, que na pandemia as lideranças tiveram que se desenvolver nesse sentido, né? De oportunizar espaços para conhecer, para conversar, para escutar. Isso a gente trabalha muito forte aí, quando a gente, né, desenvolve líderes nesse sentido, a importância que eles têm dado para esses momentos, para esses espaços, né, para as pessoas realmente se sentir mais à vontade naquele ambiente. Né? É uma via de mão dupla, né? Tanto o trabalhador pode fazer algumas coisas para melhorar a sua qualidade de vida e a sua segurança do trabalho, pode e deve, né? Mas também a gente sabe que a empresa, o empresário também tem que dar todos os recursos, né, para que aquele ambiente seja realmente seguro. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está esquecendo aqui. Ai, o que estamos esquecendo? A gente falou muito aqui do indivíduo, das atitudes, enfim, de comportamento, de buscar também, né, o conhecimento. Mas a gente não falou muito ainda, eu acho, sobre a questão do próprio conhecimento, né? De nada adianta eu ter uma atitude segura, enfim, se eu não tiver conhecimento do procedimento, né? Então, eu acho que uma das coisas também que a gente aborda, que as empresas abordam dentro da Abril Verde, é essa questão dos procedimentos de segurança da empresa, dos treinamentos, né? Tá com tudo isso em dia, porque isso também é parte fundamental da nossa segurança, né? Então, a gente... Não adianta eu praticar atividade física, eu ter uma alimentação saudável, mas eu ignoro os procedimentos de segurança que existem dentro da minha empresa. Né? Então, acho que nesse sentido, até, Júlia, tu pode contribuir mais pela tua expertise, né, pela tua área, mas do quão importante é isso no nosso dia a dia. Na segurança do trabalho, né, nós temos as hierarquias de controle. Né? Então, tudo na segurança tem um nome técnico. Né? O que são as hierarquias de controle? São todas os controles que devem ser feitos para eu propiciar um ambiente mais seguro e saudável também. Então, a gente tem, para começar, as medidas de proteção coletiva, que são aquelas, então, que é em primeiro lugar na hierarquia. Então, sempre tem que pensar para reduzir um risco, eliminar um risco ou minimizar numa proteção coletiva, que praticamente, assim, é a mais efetiva. Então, uma proteção de máquina, uma ventilação, exaustão no ambiente de trabalho. Então, essas medidas fixas, assim, né, e que vão proteger coletivamente o ambiente. E eu tenho as medidas administrativas, que é isso que tu colocou, que é a segunda categoria de hierarquia, que são elaboração de procedimentos de segurança, treinamentos efetivos para os trabalhadores, pausas, que a gente tem também bastante para aqueles riscos, né, de ergonomia. Pausas também são medidas administrativas que também elas conseguem minimizar o efeito daquele risco, mas aquele risco está lá no ambiente, eu não consegui eliminar, então a gente faz uma medida administrativa. E em último caso, nós temos aí os equipamentos de proteção individual. Hoje a gente sabe que eles são os mais utilizados. Porque é difícil eu eliminar um risco na fonte, ou eu implementar uma medida administrativa, a gente acaba então utilizando o EPI. O EPI, o foco não é eliminar risco, é sim eliminar o dano daquele risco naquele trabalhador, né? O EPI, que são os equipamentos de proteção individual. O foco é eliminar o dano, para que não tenha o acidente ou para que não me gere uma doença ocupacional. Mas faz total sentido de que a gente tenha uma parte do trabalhador se cuidar, né? Estar mais saudável. Uma parte, a empresa tem que, então, estruturar o seu ambiente de trabalho pensando em como proteger aquele trabalhador que está ali, né?
Por isso que eu trouxe que é realmente uma via de mão dupla. Tem um cuidado do trabalhador e um cuidado da empresa para a gente pouquinho de cada lado, ter né? a prevenção efetiva de acidentes de trabalho e doença ocupacional. E nessa linha do que tu traz, assim, como é importante para o trabalhador, né, que ele entenda de fato tudo isso, que sentido tem para ele, porque às vezes vem o questionamento, por que eu preciso usar tal coisa, né? Então, se ele tem essa capacitação, esse treinamento, se ele, né, sabe as responsabilidades que ele tem dentro da empresa, o impacto que isso gera, eu acho que fica muito mais fácil também, né, para que as pessoas consigam no dia a dia, assim, absorver isso e fazer uso, pensando nos equipamentos mesmo, né, propriamente dito, fazer uso, assim. Exato. E isso vai se estendendo para as outras, né? E é um papel da organização, das empresas, até agora com a nova norma regulamentadora 1, né, que é de gerenciamento de risco ocupacional, é um papel da organização esclarecer para aquele trabalhador, olha, os riscos da tua atividade são esses, ele tem que ter clareza dos riscos, mas tu também tem as medidas de prevenção, então olha, trabalhador, nós temos as tais medidas de prevenção aqui de controle para conseguir, então, trabalhar de uma forma mais segura. Ele tem que ter clareza da atividade, do papel dele ali na empresa e como que ele faz para se cuidar dentro Eu iria além ainda, né, Júlia? Eu ia dizer, ele é corresponsável nesse processo, né? E é papel da empresa tornar ele corresponsável, porque às vezes só informar ou só disponibilizar a informação de nada adianta, né? Então a gente precisa tornar esse trabalhador corresponsável nesse processo de segurança. E eu acho que nesse sentido também é legal a gente falar um pouquinho assim, do que o SESI vem fazendo, né? Até a gente vem batendo muito nessa tecla multidisciplinar, né? Incluindo várias expertises numa mesma proposta, no mesmo trabalho. A gente tem exemplos de diversas empresas. Recentemente a gente começou um trabalho da NR17, né? Me corrija de ergonomia, sim. De ergonomia e ginástica laboral. Né? Então já integramos aí 2 saberes, 2 conhecimentos numa mesma empresa. E acredito que em breve a gente já vai poder começar a colher os resultados dessa parceria, né? Que, de certa forma, não teríamos nem como pensar diferente. Hoje, se a gente pensa em ergonomia, a ginástica laboral complementa a ergonomia de uma forma extraordinária, né? Sim, são ações que se complementam, que a ergonomia ela levanta muitos pontos negativos e positivos dentro do trabalho. E a ginástica, ela é uma ferramenta que auxilia também o trabalhador a se sentir melhor, né? Às vezes ele faz uma atividade que a gente sabe pode ocasionar dores e lesões, e a ginástica ela entra muito também como uma promoção e prevenção à saúde, né? A ginástica laboral. E até aquele momento também que ele pode dar uma parada, né? Ele vai estar fazendo algo diferente daquela rotina de trabalho. Daí entra a saúde mental então, também, que vai se fortalecendo. Para a saúde mental é super positivo, assim, é super favorável, né? Que eles possam usufruir, assim, desses espaços, né? E a gente percebe, assim, nas empresas que a gente atua, né? Junto com o SESI, assim, cada vez mais as empresas, elas querem realmente investir em programas de qualidade de vida, enfim, programas de bem-estar, que é isso, né? É poder olhar essas diferentes áreas em conjunto. Não adianta fazer uma coisa isolada aqui, né? Não, é pensar em algo maior, assim. Então, a gente tem visto muito, muito, muito forte mesmo a saúde mental sendo discutida, né? E as empresas querendo, de fato, trazer essa pauta para o seu dia a dia, né? Tornar isso algo dentro da estratégia da empresa, né? Poder colocar isso nas estratégias realmente da empresa, né? E o que a gente tem visto ainda em alguns casos, onde talvez até o nível de maturidade da empresa ainda não tenha atingido esse ápice, digamos assim, multidisciplinar, mas é legal tu construir com a empresa isso, né? Eu acho que esse é o papel do SESI também, co-criar com a empresa, né? Trazer, chamar a empresa, pensar as ações, porque muitas vezes elas já fazem ações durante o ano todo. Então imagina elas só. São integradas, justamente, o resultado não é tão tu tem visível, lá né? a CIPAT que tu faz onde tu envolve segurança, tu tem o Abril Verde, depois a gente tem o Janeiro Branco onde trabalha a saúde mental, tem o mês da atividade física, eu tenho o Outubro Rosa, o Novembro Azul, então eu faço várias ações durante o ano. Só que a empresa ainda não consegue ver isso de uma forma unificada. Né? Então, o nosso papel enquanto SESI também, eu acho que é isso, né? Teve um caso... essa construção, né? Claro, tem que fazer sentido com a cultura daquela empresa, né? Com então, certeza. Nosso papel está muito... a gente está cada vez mais pensando, né? nessas soluções multidisciplinares e interdisciplinares, né? De segurança, saúde como um todo, né? Há um tempo física, atrás... mental. Eu sentei numa empresa e conversei com eles sobre a gente criar um cronograma de ações para o ano todo, né? Pensando nas áreas, enfim, para a gente conseguir
trabalhar aqueles trabalhadores ali da empresa mesmo um formato diferente, inovador. Então, olha, eu acho que talvez a gente ainda não esteja pronto para isso, mas quem sabe vamos pensar algumas ações pontuais. Beleza, vamos lá. A gente foi lá, pensou as ações pontuais, executou durante um ano todo. Quando a gente chegou no fim do ano para avaliar, eu disse para a empresa, vamos ver tudo que vocês fizeram, né? Então a gente foi lá, listou todas as atividades que a gente fez. Eu disse, e agora? Vamos pensar para um cronograma anual com ações integradas, porque vocês já fizeram isso esse ano. Já vocês só não prática, enxergavam né? dessa forma, né? Então eu acho que é muito mais... É a maturidade deles. Já existe a preocupação em se fazer algo, mas eu acho que é dar o próximo passo. Eu acho que a gente já tem algumas metodologias internacionais de atuar com saúde integral. O Brasil ainda está engatinhando nisso. Claro que temos empresas exemplares com relação a isso aqui, né, no Brasil. Atuação com saúde integral, atuação forte também em cultura de segurança, né? Cultura de saúde, segurança do trabalho, como que eu consigo implementar uma cultura. Então, eu acho que é um desafio para o futuro da área de SST, né? De segurança e saúde no trabalho, é como que eu implemento uma cultura de segurança que contemple saúde integral. E como que eu consigo o engajamento e a motivação dos trabalhadores? Porque eu não consigo desenvolver uma cultura se os trabalhadores não comprarem essa ideia também. Então, é um trabalho que hoje as áreas, o SESMIT das empresas, junto com o RH das empresas, eles têm que realmente pensar para que eu reduza os meus acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais na minha empresa. Eu tenho que atuar de forma conjunta, né? E é uma caminhada que não é rápida, né? É uma construção, como o Rafa estava falando, assim, às vezes a empresa começa com uma ação mais pontual, né? No momento que vai realmente vendo o resultado disso, o impacto que isso tem, né? Nas pessoas ali, no próprio resultado que o trabalhador passa a ter, né? Eu acho que a empresa também vai investindo mais. Então, a gente tem cada vez mais percebido que, às vezes, começar com uma sensibilização, né, das lideranças é um passo fundamental. Porque o quanto que as lideranças, elas vão ser a base para sustentar, né, qualquer intervenção que a gente venha desenvolver junto às empresas, né, a liderança poder... A empresa inteira. Exatamente. Um ponto importantíssimo. A gente tem falado muito sobre isso, né, quando as empresas trazem para nós, assim, por onde que a gente começa. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, e principalmente, assim, a pauta da saúde mental ainda tem muito estigma. Sim, né? A gente sabe que tem preconceito, ainda é um tabu. É que tem gente que ainda nem entende muito bem o conceito de saúde mental. A gente fala aí de risco psicossocial, mas não é só risco, né? A empresa também ela pode trazer um lado positivo, são os fatores de proteção. Poder favorecer e fortalecer os seus fatores que são protetivos, realmente, isso. Né? E aí perpassa por tudo isso que a gente está falando, assim, né? Exato. E eu acho que, assim, eu puxo para a liderança porque eu acho que a liderança tem um papel fundamental, assim, com certeza. Nesse sentido, né? Porque cada vez mais, acho que a Júlia falou ali atrás, a gestão humanizada, né? Então, acho que cada vez as empresas que conseguirem, né, se desenvolver e ter esse olhar para uma gestão humanizada, o resultado vem ali na frente, né? Ele vai surgir. E que não seja só em abril, né? A gente está no mês de abril falando sobre isso. É a continuidade, né? Acho que o desafio das empresas é essa continuidade, assim. Então... eu acho que com relação à segurança, as empresas já têm um bom conhecimento, os líderes já têm um bom conhecimento, é algo que já está mais enraizado, né? Como eu falei, ali, segurança do trabalho já está mais enraizado. Mas andar de mãos dadas, saúde e segurança, porque nós temos os SESMITs. Os SESMITs, eles têm médicos, enfermeiros, técnicos, engenheiros de segurança, né? Uma equipe multidisciplinar, os SESMITs são os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho que as empresas devem possuir, né? De acordo com a norma. Então, assim, já é uma equipe que é para ser multidisciplinar, mas eles precisam também realizar ações multidisciplinares, não cada um cuidando da sua parte ali da empresa, né? É um desafio a medicina andar junto com a segurança do trabalho, e ainda mais isso que nós estamos falando aqui, medicina com saúde mental, que pode ser psicólogo, outros profissionais também da área, e com a promoção da saúde. Então, a gente está realmente trazendo aqui uma reflexão que é para as empresas começarem a se preparar. Esse é o futuro, né? É aí que a gente vai ter os resultados, né, a tendência. E para ter resultados esperados na parte de SST, é assim que a gente imagina, e o SESI está se preparando para isso, então a gente está cada vez mais pensando em serviços que atendam essa necessidade, né?
Claro que isso vai depender da maturidade da empresa, mas a gente já está preparado e a gente cocria, né? Cada empresa tem a sua dor, a sua necessidade. Assim, não, né? O que funciona para uma empresa talvez não vai funcionar para outra, assim, né? Porque tem vários aspectos relacionados à cultura, enfim, que vão impactar. Então, acho que nós, enquanto SESI, a gente está aí para ajudar nesse sentido, né? De construir junto, de pensar junto o que vai funcionar para aquela empresa, né? O que vai trazer retorno para aquele trabalhador, assim. Então, acho que esse é o desafio aí que a gente tem, né? Quando a gente pensa nos serviços que a gente vai oferecer, quando a gente desenvolve aí novos métodos de trabalho, né? Poder olhar para essas diferenças aí. A gente atende empresa de diferentes portes, diferentes segmentos, né? O nosso foco na indústria, mas a gente está circulando, assim, por diferentes empresas. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar diferenciado também, né? Acho que o que vocês trazem, né? A questão dos resultados, né? O que as empresas têm... ganho, né? Qual é o resultado, qual é o impacto, né, que a gente consegue com essas ações multidisciplinares. Muito a gente falou aqui de ter um profissional mais capacitado, né, de ter um profissional mais preparado para o dia a dia. Mas a gente também tem que ressaltar aqui o impacto financeiro disso, né, os resultados financeiros. Porque à medida que eu diminuo lá o meu número de acidentes no trabalho, o meu número de afastamentos, né, eu diminuo o impacto financeiro na minha empresa também. Eu aumento a minha diminui, né? As pessoas acabam se sentindo mais motivadas e engajadas, então elas permanecem mais tempo nas empresas. Sim, tem os impactos diretos ali que a gente vê em redução de afastamento, de faltas ao trabalho, de acidentes, de rotatividade, né? Não tem tanto índice de demissão e admissão, que é custo para a empresa, mas tem impactos indiretos de melhoria do engajamento, do clima organizacional, da produtividade, que é um pouco mais difícil de mensurar, mas é um retorno ali sobre aquele investimento. E se a gente pensar em ações integradas, esse retorno com certeza vai ser maior, né? Recentemente eu conversava com uma empresa que tem ações de promoção da saúde, de segurança, com o SESI lá, e eles fazem ações o ano todo de forma integrada, enfim. E a gente questionava a empresa, né? Mas assim, a gente entende a qualidade dos serviços que o SESI entrega. Mas hoje o que te faz renovar o contrato a cada ano? Porque já fazem mais de 10 anos que a gente tem ginástica laboral com ela vocês. Enxerga algum então foi interessante porque a empresa trouxe justamente isso, né? Desde o primeiro momento que a gente implantou a ginástica laboral, a gente percebeu essa melhora do clima organizacional. Exato. Diminuímos os afastamentos, queixas de dores, medicamentos no ambulatório, tá? E tudo isso impacta diretamente sobre o lucro da empresa, sobre a produção da empresa. Né? Então, as empresas já conseguem enxergar esse ganho, né? E eu acho que à medida que a gente for aliando todas as áreas da saúde mental, da área de segurança, da promoção da saúde, esse resultado tende a ser cada vez melhor. Porque assim, a gente não podemos aqui pensar que as empresas não vão pensar em lucro. É claro que o objetivo delas é ter lucro, então elas precisam, né, ter esse lucro. Então o que a gente está trazendo aqui para essa discussão é que investir em segurança do trabalho e saúde mental, promoção da saúde, né, saúde e bem-estar dos trabalhadores traz impactos ali positivos e retorno, né, sobre aquele investimento de curto prazo. Que a gente já identifica até redução de multas, reclamatórias trabalhistas, bem relacionado à segurança do trabalho. Então, tem esse impacto ali que a gente percebe já a curto prazo e tem esse impacto e resultado a longo prazo e que elas não podem desconsiderar isso na hora de pensar no investimento em segurança e saúde no trabalho. E a gente, assim, tem alguns cases interessantes, assim, né, de algumas empresas que a gente atende, como é importante essa construção, assim, então, daqui a pouco a empresa iniciou com uma campanha, né, para falar sobre a saúde mental de uma forma geral, ou escolhe um tema, né, hoje a gente tem uma campanha onde a gente trabalha 7 temas diferentes que a empresa pode distribuir, que nem o Rafa tá falando, né, nesse calendário do ano, distribuir, qual o melhor momento para eu falar mais sobre a temática da ansiedade, da depressão, né, que são coisas que estão circulando aí dentro das empresas cada vez mais, né? Então a gente tem case interessante das empresas que começam essa construção, né? Faz uma abordagem mais a nível informativa, de conscientização e depois vai trabalhando mais no desenvolvimento das equipes, no desenvolvimento das lideranças, né? Até proporcionando também a questão mais individual, seja oferecendo atendimento psicológico, né? Hoje a gente atende tanto o atendimento psicológico presencial, quanto a gente tem uma plataforma, né, que o trabalhador pode usufruir, né, ter esse espaço para fazer um atendimento virtual. Então, isso
são coisas que a gente já viu como uma tendência e veio para ficar, né? Acho que a pandemia acelerou também esse tipo de recurso, assim, e veio para ficar. E a gente vê as empresas, realmente, o retorno que isso tem dado, né? No sentido do trabalhador se sentir mais seguro. Tem um case interessante também de uma empresa que já é cliente do SESI, então ela já tem toda a parte de segurança do trabalho com a gente, os programas legais, próprios treinamentos de normas regulamentadoras, mas ela queria algo mais. Ela já estava cumprindo a legislação, mas ela tinha dinheiro para investir, ela sabia que ia ter retorno, né? Que não é somente cumprir a legislação, que os trabalhadores ali vão estar se sentindo motivados e engajados. Precisava algo mais, então se estabeleceram trilhas assim que o trabalhador poderia seguir. Então tinha tanto trilhas assim mais para aqueles trabalhadores que realmente queriam conhecimento, só com campanhas, treinamentos e capacitações, mas para aqueles que precisavam passar por algum atendimento com mais especializado, fisioterapeuta, até a própria medicina assistencial também, ela está pensando agora em incluir também, né? Então essa parte mais de assistência também, não só a saúde ocupacional, mas a saúde assistencial. Então assim, e isso o SESI que conseguiu co-criar com essa empresa. Então a gente tem, os profissionais nós temos, então a gente escuta a necessidade da empresa e co-cria com ela a melhor forma de atender. E preparar e instrumentalizar a empresa, né, para lidar com essas temáticas, assim, né? Sim. Eu acho que isso é importante também, né? Às vezes a gente pergunta, ou a empresa nos pergunta, né? O que o SESI tem para nos oferecer? Como que o SESI pode nos ajudar, né? Eu acho que o diferencial do SESI é que nós temos diversas áreas de conhecimento, né? Dificilmente uma outra empresa tem todas as expertises que a gente tem reunidas dentro da nossa casa. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial perante as outras empresas. E o que faz a gente ter o tamanho que a gente tem. Hoje o SESI atende mais de 5 mil empresas, mais de 300 mil trabalhadores, né? Então, nós somos muito grandes, né? Enquanto área de saúde, enquanto área de saúde mental, enquanto promoção da saúde. E estamos à disposição para atender as empresas. O legal é assim, né? Que às vezes eu acho que tem uma fantasia das empresas que tem que ser coisas megas, né? Principalmente quando a gente pensa em saúde mental, o que eu vou fazer? Ah, não, agora vai ser muito investimento, e às vezes não é. Não é, né? É um investimento, às vezes, muito mais de tempo, né? E de acreditar realmente que aquilo vai ter um efeito do que um investimento financeiro. Muitas vezes, né? Às vezes são ações simples, assim, a gente vê as empresas implementando práticas de roda de conversa, Sim. né? Uma troca ali, botar os trabalhadores para falar sobre um tema, ou trazer como estão se sentindo, né? Falar realmente sobre suas emoções, né? Seus sentimentos, como isso faz diferença, assim. Claro. Eu já vi algumas empresas falando sobre isso nos próprios diálogos diários de segurança, os DDS, Sim, que antes a gente tinha aquele horário, vamos falar sobre como usar protetor auricular, como... Abrindo para outros tipos de conversa, né? Isso. Só que, claro, a gente também precisa, ao mesmo tempo, a empresa precisa preparar quem está à frente, os gestores, para receber, né? Para que, de fato, o gestor também saiba o que fazer quando surgem questões relacionadas, né? Principalmente a saúde mental, assim. Então, a gente sabe que o líder não tem que saber de tudo, né? Ele não é um super-homem que ele tem que ter resposta para tudo, mas ele tem que estar preparado para acolher, para escutar, né? Para fazer um encaminhamento, né? Devido quando for uma situação mais grave, assim, poder direcionar, isso é bem importante, né? E isso que a gente está falando, né? Eu acho que é muito de cultura, para mim, a gente fala muito aqui em cultura de segurança e saúde no trabalho, né? Todos os níveis hierárquicos da empresa, eles têm que comprar essa ideia. Né? Então, desde o trabalhador, o líder imediato, supervisor, a gerência, a diretoria, se algum desses níveis aí não comprar essa ideia, não se implementa uma cultura, não se sustenta uma cultura de segurança. Por isso que eu falei lá no início, assim, que eu acho que, claro, é um movimento ainda, né? Acho que a gente tem muita oportunidade nesse sentido, mas a gente percebeu, assim, que com a pandemia, como essas discussões relacionadas mesmo ao ser humano mesmo, né? O quanto que as empresas estão colocando as pessoas como centro também, né? Não unicamente, mas podendo olhar. Isso ainda é um desafio, mas a gente sabe, é isso que tu tá falando, né, Júlia? Se isso não tiver ali na pauta, né, da diretoria, enfim, né, de quem tá à frente, assim, realmente a gente sabe que pode se perder. Então é um desafio que todo mundo acredite, que veja o resultado, né, Rafa? Porque não é
tem que ter o retorno, né? Tem que ter o retorno para os dois lados, né? A gente tem que humanizar, né, a área de segurança do trabalho, é um desafio, assim. Hoje a gente tem ainda processos muito engessados, achando que segurança é só procedimento, instrução de trabalho e uma máquina e um equipamento. Não, é feito para as pessoas, né? Segurança do trabalho é feito para as pessoas, a nossa empresa é feita de pessoas, então realmente pensar no ser humano. Pessoas e com pessoas, né? Exatamente. É o futuro, é a tendência principal, realmente, é humanizar os processos de segurança do trabalho, de saúde e trabalhar cada vez mais de forma integrada, né? Profissionais de várias formações sempre pensam melhor do que se eu juntar vários engenheiros de segurança numa sala, eles vão sair com a mesma ideia sempre. Porque eles aprenderam aquilo. Agora, se a gente aqui nessa nossa roda de conversa, a gente trouxe aí profissionais das mais diversas áreas e realmente enriquece bastante, né, a nossa discussão e vai enriquecer também a atuação, né, da área de SST. E acho que quando a gente pensa nas tendências, assim, né, são coisas que vão muito nessa linha do que a gente já vem trabalhando enquanto SESI, né, é realmente as empresas olhar, né, construir cada vez mais esses locais seguros para se trabalhar, e aí olhando a segurança por todos esses pontos que a gente discutiu aqui, né, desde a questão física até a questão emocional, né, poder estar atento a isso, assim, e trabalhar cada vez mais aí com a tecnologia, né, a gente sabe que a tendência, o próprio atendimento que eu citei aqui online é algo que veio para ficar, é uma tendência aí para outros serviços, né, que da saúde, a gente também tem vários serviços aí que estão sendo feitos da forma online, cada vez possível. Mais, né? A gente tem até um engajamento melhor, às vezes, do trabalhador. Treinamento também de INRs, a gente também consegue fazer aí de forma... A própria ginástica laboral hoje, que é um serviço que as empresas têm buscado muito, né? Principalmente depois da pandemia, a gente percebeu um crescimento na busca desse serviço. O SESI Rio Grande do Sul aqui atende uma empresa do Amazonas de forma virtual. Exato. Né? Então, quais a gente nem podia imaginar isso há 2 anos atrás, não. Né? A gente teve o desafio pedal também, que foi feito durante a pandemia justamente para mobilizar as pessoas, que a gente teve participantes da Inglaterra, enfim, de Santa Catarina, de vários outros locais, né? Então a virtualidade possibilitou isso, que a gente tivesse em muito mais locais ao mesmo tempo. E uma vez que a gente aprendeu isso agora com a pandemia, não volta atrás, né? As empresas viram, às vezes, o benefício de fazer um programa online, as pessoas participam mais, às vezes cada um consegue assistir lá aquele treinamento, aquela aula no horário que achar melhor. Então, tem muitos benefícios e a gente se preparou, o SESI se preparou, né? E agora está conseguindo ofertar isso, opção. né? É a prevenção, né? A prevenção e a promoção, assim, aí, eu acho que na linha de tendências, assim, acho que a gente foi pioneiro, assim, que a gente vê, hoje a gente tem um serviço que ele prepara os trabalhadores, né? Um grupo de trabalhadores para para dar um suporte ali no dia a dia para o trabalhador no que diz respeito à saúde mental. Sim. Né? Como a gente tem um serviço que é o curso de Brigada de Emergência Psicossocial, que é isso, né? Tu ter colegas que podem te dar um auxílio numa situação, daqui a pouco uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né? Algo que tu esteja passando ali naquele momento dentro do ambiente de trabalho, a gente desenvolve os trabalhadores, alguns, é um grupo, né? A empresa enfim, escolhe algumas pessoas para receber mais essa formação, também, exato. Né? Então é muito interessante a gente ver quanto isso favorece no sentido da prevenção mesmo de que algo mais grave possa acontecer, né? Muitas vezes até evitando um acidente. Sim, né? Com certeza. O colega ali identifica, vê que a pessoa não está legal, desatenta, não está num dia distraída, bom, né? eles vão ser capacitados para reconhecer esses sinais, né? Quando que a pessoa daqui a pouco não está, como tu disse, o sono, está percebendo que o sono daqui a pouco vai afetar ali a entrega dela naquele dia. Então, isso a gente sabe que é uma tendência, né? E como é importante no sentido da prevenção mesmo, né? E de evitar que acidentes possam ocorrer ali na frente. Eu acho que talvez seja unanimidade aqui para nós que a virtualidade, né, junto com esse atendimento multidisciplinar, é uma tendência, né, principalmente para a nossa área de saúde e segurança. Porque hoje, até trago aqui um exemplo de uma empresa onde
eles fazem a manutenção nos postes de energia elétrica. Então, para que o funcionário possa subir no poste e fazer essa manutenção, ele tem um determinado peso que ele não pode passar daquilo ali. E a empresa Aquela questão dos equipamentos. Isso, então a empresa estava tendo alguns problemas nesse sentido e nos chamou, disse, bom, como que o SESI pode me ajudar? Então, além do treinamento técnico, que seria ali o procedimento, enfim, de trabalho em altura, a gente aliou a questão da alimentação e da atividade física. Então, hoje eu fico imaginando assim, para essas pessoas que ficam parte do dia fora do posto de trabalho, na rua, a questão da virtualidade vai facilitar muito, né? Porque eu posso fazer atividade física em algum local onde eu estou, onde eu consigo fazer uma pausa, Eu posso enviar para esse trabalhador materiais até pelo celular, enfim, por e-mail, onde ele vai conseguir trabalhar a questão da alimentação saudável, Então, são vários fatores que a gente percebe que estão virando tendência, A gente pode diversificar as nossas ações e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu traria também como uma tendência, a gente está falando mais aqui em saúde integral, E todos esses fatores, que complementam a segurança e saúde, mas eu traria também como uma tendência, a gente teve mudanças aí nas normas, tem a NR1, então que ela trouxe essa tendência de olhar para o gerenciamento do risco ocupacional. Então, antes a gente não tinha nenhuma norma que trazia isso, Empresas, vamos fazer a gestão desses riscos. Não adianta vocês fazerem programas e não ver o resultado não acompanhar, final. Não acompanhar, não medir. O teu desempenho está melhorando com relação à segurança e saúde no trabalho ou não? Então, assim, o foco... Temos as normas aí para cumprir, mas o foco da legislação é melhorar o teu desempenho. Então, eles trouxeram muito forte isso. Então, acho que a gente vai ver aí daqui uns anos as empresas realmente preocupadas não só em cumprir a legislação, que é o que a gente vê hoje, mas também em, mas eu melhorei, eu não tenho mais aquele risco, estou diminuindo o número de acidentes, de afastamentos. Então, eu acredito, e temos nós aqui esperança de que elas vão começar a olhar e dar importância a isso, ao seu vão desempenho. investir porque realmente valorizam, vão ver a importância ações, disso. Assim. Eu acho que isso que tu falou, Júlia, assim, de medir e acompanhar, e tem indicadores, Porque senão realmente a empresa não vai conseguir reconhecer que aquilo está trazendo um resultado. O que não, acho que a gente também, enquanto SESI, a gente também auxilia a empresa. Bom, qual é o indicador que tu vai poder acompanhar para ver se esse investimento que tu fez no desenvolvimento de lideranças como que tu justifica fez sentido, né? Exatamente. Com então, certeza. poder ajudar eles a ter esse olhar, assim, eu acho que é fundamental. Eu acho que isso é bem legal mesmo, indicadores, assim, então eu acho que elas vão começar a olhar, a pensar em indicadores de segurança do trabalho, então são tendências que vão acontecer na nossa área, com certeza. Sem dúvida. Muito bem. Isso aí, pessoal. Acho que nós, enquanto SESI, assim, a gente tem muita coisa legal para ajudar as empresas, para apoiar. Acho que o portfólio, de uma forma geral, ele é super completo, E, de novo, é no sentido de compor junto, de construir junto, aquilo que realmente vai ser mais assertivo para aquela empresa, para aquele momento, assim, Eu acho que é isso, assim, cada empresa tem a sua cultura, tem a sua necessidade, tem seu momento, a sua maturidade, então acho que e a gente consegue atender a todos, Então, exatamente. Então é isso, obrigada, Rafael, obrigada, Carolina. Prazer estar aqui com vocês. A nossa conversa se encerra, mas as ações do mês de Abril Verde do SESI continuam, então acompanhem pelas nossas redes sociais. Tem muita coisa legal, acontecendo aí para apoiar as empresas nessa caminhada. Muito legal estar aqui com vocês, Poder discutir esse tema que é tão importante para nós, enquanto SESI, para as empresas e para a sociedade como um todo. Obrigada. Obrigada.